Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 38. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga amém. Amém? Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agrada dele. Mais uma vez, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Podemos assentar. Irmão, vamos falar um pouquinho sobre fé e força. Amém? O que move a sua vida nesse mundo? O que te move? O que te faz sair de casa e ir à igreja? O que te faz sair de casa e ir para o trabalho? O que te faz encarar as lutas de frente? Não abaixar a cabeça? É a sua fé e a sua força. A sua fé te move. A sua fé te impulsiona. Tivemos homens fortes no passado, como Sansão, ou como Golias. Golias era um homem forte. O povo de Israel ficou 40 dias só ouvindo aquele homem, desafiaram o povo de Deus, e todos ficaram com medo daquele homem. Mas aquele homem tinha força, até que chegou um rapaz, um adolescente, de 17 anos de idade, mais ou menos, que tinha força e tinha fé. A força de Davi não era do seu corpo, era advinda da sua fé. A sua força era advinda da sua comunhão com Deus. Ele sabia que o seu Deus era maior do que aquele homem guerreiro e poderoso. Então Davi foi à luta e venceu. Porque ele tinha fé e força. Então a sua fé te impulsiona. E o que é viver pela fé? Hein? O que é viver pela fé? Viver pela fé é você ter confiança em Deus. É você confiar. Você acreditar. Viver pela fé, irmãos, é deixar que Deus esteja no controle das nossas vidas. Deixar que Ele seja o nosso GPS. Né? Os irmãos sabem que o GPS é controlado pela nação americana, pelos Estados Unidos, né? No mundo todo. É controlado pela América do Norte, né? Mas o GPS do cristão não vem desse mundo. O GPS do cristão é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então você precisa, para viver uma vida pela fé, você tem que basear a sua vida na palavra de Deus. Pastor, eu vivo pela fé, mas se a sua vida não está baseada, se o seu alicerce não é a Bíblia, se o seu alicerce não é a oração e comunhão com Deus, alguma coisa está errada. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. Olha, eu tenho vitória, eu vou vencer. Qual é a prova que você tem? A sua fé. A minha fé garante, eu vou vencer. Ninguém está vendo, mas eu creio. A prova da vitória. Davi falou, olha, falou para Saul, quando tentou vestir ele com a indumentária de Saul. Capacete, couraça, armadura. Davi nunca tinha usado aquilo. Davi tentou andar com aquele negócio e falou, rei, não vai dar não. Nunca usei esse troço. Tirou aquilo ali e foi lutar com um guerreiro de 3 metros de altura, com um pedaço de pau e um estilingue. Vocês vão entender. É uma tiradeira,
é o estilingue rudimentar daquela época. O que é bem pior, o estilingue é fácil, irmãos. Porque aquele negócio é bem mais difícil. Mas Davi foi lutar com aquilo que ele sabia, com as armas que ele estava acostumado. E ele foi lutar e falou, e antes de ir para a luta, falou para o rei Saul: olha, o teu servo estava pastoreando as ovelhas de seu pai. E veio um urso muito grande, tomou uma ovelha, eu tomei a ovelha da boca dele e destruí o urso, matei o urso. De outra vez foi um leão. A gente enfrentar o leão hoje tem que ser uma arma de calibre bem grosso. Davi enfrentou, foi no braço. Como? Não sei. Se nós tivermos a graça de chegar lá na glória, nós podemos chegar naquele dia e falar, perguntar a Davi: como foi que você matou o gigante? Como foi que você matou o leão de urso? Foi com um pedaço de pau? O que você fez? Foi na unha? Mas ele inventou. Porque ele tinha fé e força que vem de Deus. Então você precisa depender única e exclusivamente do Senhor. Quem tem fé não depende da circunstância. A fé não é baseada em sentimento. A circunstância é, está tudo favorável, vai dar certo. Quem tem fé fala, está tudo dando errado, mas para mim vai dar certo. Amém. Pode. Por quê? Porque o meu Deus é o meu guia. Ele vai na frente, abrindo a porta. Ele vai na frente, diz a Bíblia que ele faz um caminho no deserto. Diz a Bíblia que ele põe porta onde não tem porta. Ele fez o mar vermelho, abriu o rio Jordão, abrir. Ele fez o sol e a lua parar para que o teu servo vencesse a batalha. Que Josué pudesse vencer a guerra. Ele vai fazer o que for preciso para você vencer, se você tiver fé nele. Ah, pastor, eu acho que eu tenho fé. Quem tem fé não acha. Quem tem fé tem certeza. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não falou posso alguma coisa, né? Tudo, qualquer coisa eu venço pela fé em Cristo Jesus. Então a sua força, a sua fé vem de Deus. E acima de tudo, quem vive pela fé, ele vive uma vida de obediência. Viver pela fé implica obedecer os mandamentos, implica colocar a palavra de Deus em prática, implica ouvir e automaticamente começar a praticar. Não adianta você ouvir e não praticar. A Bíblia diz: torna-te, pois, praticante da palavra e não apenas ouvir, te enganando a si mesmo. Você precisa praticar e não ouvir. Tem gente que escuta tudo. Ele critica, ele fala, ele lembra a mensagem todinha que é pregada no domingo. Ele lembra a mensagem toda, capítulo, versículo, tudo. Mas essa mensagem para ele não tem valor nenhum, porque ele não põe ela em prática. Ele não assimila ela para a sua vida. A mensagem diz assim: o que eu vou mudar na minha vida? O que eu preciso adequar para estar dentro da vontade de Deus? E outra coisa, quem vive pela fé tem esperança no futuro. O Brasil está com o futuro incerto. Nossos políticos estão judiando do Brasil. Mas eu preciso acreditar que tem um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus está no controle. Não apenas da minha vida, mas Ele tem o controle sobre todas as coisas. Salmo 24. Do Senhor a terra, o mundo e tudo que nele habita. Eu tenho que crer que Deus vai fazer o melhor para o seu povo, para aqueles que o buscam e até para aqueles que não o buscam, como já se disse aqui. Então você tem que ter esperança, e a sua esperança é o que mais motiva a nossa vida, é a esperança. Falar como eu já sei agora cedo, mais antes do culto, sobre determinadas pessoas que perderam, ele não tem rumo na vida dela mais. A vida dele não tem sentido, ele não tem esperança mais. É uma vida morta e vazia. Se viver, viveu, morrer, morreu. Não tem mais sentido a vida dele. Ele não busca uma melhora, ele não busca crescer,
ele não busca se aproximar mais. Você precisa tentar mudar. Lembra quando você namorava, você que é casado? Lembra? Quando você se arrumava para ir ver a namorada? Como eu me arrumava para ir ver a namorada? Tinha um cabelo, pastor? Tinha bem mais. Um bocadinho. Passava, perfume, né? Arrumava direitinho. Dia de sábado, né? Tinha que ser roupa nova. Tênis novo, sapato novo. Ia na pizzaria e tal, né? Que nós íamos. Agora, irmãos, por que depois que você se casou, você não tem o mesmo esmero? É por isso que muitos casamentos se esfriam. Porque a irmã se veste de qualquer jeito, o marido se veste de qualquer forma. Você tem que se arrumar para a sua amada. Você tem que se arrumar para o seu amado. Biblicamente é a mesma coisa. Nós temos que estar pronto para o noivo. Jesus é o nosso noivo, ele comprou a sua igreja. Nós temos que estar pronto e preparado para o nosso Senhor. Para a hora que Ele vir, nós podemos estar prontos para ir com Ele. Então, exemplo de como é que eu faço para viver na fé. Primeira coisa, não sei se a ordem vai estar certa aqui. Oração e leitura bíblica. Talvez você pode achar que a leitura bíblica é menos importante. Outros acham que a oração é mais. Mas a oração é uma forma de quê? Que a única forma que eu tenho de me conectar com Deus. De eu abrir meu coração para o Senhor. De eu falar e ouvir a voz de Deus. Ainda que eu não escuto audível como na época de Adão e Eva, na época de Moisés. Como Deus falou. Com os outros homens eu falo por visão, sonho e revelação, mas com Moisés eu falo porque ele face a face. Deus pode falar com sonho, né? Revelação não tinha e não tem até hoje. Fala em visões ou sonhos. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Com ele é diferente. Deus falou assim. Mas nós podemos ouvir a voz de Deus e Ele vai falar em nosso coração. E a leitura bíblica nos ajuda o quê? A conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Se eu não leio a Bíblia, se eu não presto atenção nas mensagens que Deus fala comigo na casa de Deus, se eu não presto atenção no que Deus fala comigo, então como eu posso conhecer a vontade de Deus? Só pelos meus sentimentos não dá, irmãos. Porque os meus sentimentos às vezes me traem. É por isso que eu preciso ler a Bíblia para me conhecer a vontade de Deus. Conhecer como Ele age, como Ele trabalha. Conhecer, que, por exemplo, lá em Isaías 55 fala que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus não pensa como eu penso. Então Ele pensa diferente. O tempo de Deus é diferente. E eu preciso estar pronto para entender como Deus age na minha vida. Tem coisas que você vai orar e vai receber na hora. Tem coisas que você vai orar e vai demorar. Porque Deus sabe o tempo e a hora certa de você ser abençoado. Então eu preciso viver em comunidade. Eu preciso viver pela fé. Eu tenho que ter comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos, com a minha família. De Deus. Sabe a coisa mais ruim que está acontecendo hoje? É que as famílias estão morrendo. A comunhão está acabando. Eu falo com tristeza. De antes que minha mãe faleceu, eu falei com a minha família que minha mãe morreu. A família morreu. Estava revoltado. Mas não é que aconteceu. Porque no sentido de comunhão, acabou. Feliz daqueles que o pai e a mãe já foi e continuam unidos. Isso é raro. Não tem mais. Todo domingo eu reunia na casa da minha mãe, tinha velhinha lá, tinha o prazer de receber a família. Agora acabou. O elo foi embora. A igreja, o elo é Cristo. O que nos une é Cristo. Aqui cada um vem de uma família. Eu tenho uma cultura, um jeito
de viver. A minha esposa tem parecido com o meu, porque senão não tinha se casado comigo, tem a sua diferença. Não é por isso que a gente se casou, porque um completa o outro. Né? Aí cada família tem os seus particulares, mas no final das contas, nós somos membros do corpo de Cristo, e somos membros uns dos outros, e nós precisamos ter comunhão uns com os outros, e aprender a aceitar o irmão como ele é. Parar de querer achar que o outro tem que ser como eu quero, porque não vai ser. Eu preciso ter comunhão, e eu preciso, acima de tudo, ter que testemunhar. Se eu vivo pela fé, eu tenho que estar testemunhando. Se eu vivo pela fé, quer dizer que Deus está me guiando, não é? Então eu preciso estar testemunhando para as outras pessoas. Irmão, vale a pena você obedecer ao Senhor. Vale a pena você crer e viver pela fé. E eu tenho que ser perseverante. Perseverança é o que nós vemos no começo. O meu justo virá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Deus não gosta de covarde. O justo, ele vive pela fé. Olha só, Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo, e do princípio ao fim, ele vive pela fé. Amém. Porque a fé é a sua bússola, é o que te indica o caminho certo, é a sua bússola, é o cristão. A bússola do cristão é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Então é a sua fé que vai te conduzir no caminho certo. É a sua fé que vai fazer com que você tenha mais paciência. É a sua fé que vai fazer com que você possa amar o seu semelhante. Porque você sabe que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, da vida romanos. Você tem a fé que vai te mover a você orar e interceder em favor dessa nação, dessa cidade. Quando o apóstolo Paulo Jesus vive pela fé, ele estava dizendo o quê? Que aqueles que vivem, que aceitam a Cristo, eles agora têm que ser guiados por Cristo. Simples assim. Você não vai estar preocupado mais com o que o irmão tem, com o que o irmão deixa de ter. Eu falei na terça-feira, nós estamos muito preocupados com a vida do outro. A vida do outro nos interessa muito. Mas eu preciso entender que mais importante do que tirar o cisquinho do olho do outro, eu tenho que tirar a trave da minha vida. Eu tenho que enxergar os meus erros, as minhas falhas. Por exemplo, vamos ver homens que viveram pela fé. Olha só, Hebreus 11:8. Fala logo de Abraão. Abraão não foi considerado pai na fé? Daqueles que creem. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mas Abraão, quando Deus chamou ele não sabia que tinha que ir. Lá em Gênesis 12, assim, Deus falou com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Quem te abençoar, abençoo. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão saiu. Pegou sua esposa e foi embora. Foi o primeiro homem a viver pela fé. Saiu sem nada. Deus o guiava. Deus o conduzia. Em todos os lugares que ele foi, ele se preocupava. Você pode ver, gente, toda vez que Abraão mudava-se, a primeira coisa que ele fazia, porque é bom de me qual a primeira coisa que ele fazia? Quando ele armava a sua tenda. Lembrando que Abraão viveu diante da lei. Todo lugar onde ele armava a sua tenda, a primeira coisa que ele fazia era armar um altar,
para oferecer o sacrifício, uma oferta ao Senhor Deus. Amém. Glória. Na sua casa tem que ter um altar, onde você adora o Senhor. Abraão saiu e peregrinou na terra, e ele sabia que ele não ia possuir aquela terra. Os seus descendentes, muitos anos depois, ele veio a possuir aquelas terras. Você, irmãos, vai precisar crer em Deus e deixar o conforto do seu lar, deixar o conforto, a comodidade que você está vivendo, para você estar dentro da vontade de Deus. Irmãos, é triste quando nós vemos, quando a gente lê o livro de Ageu, é apenas 3 capítulos, se não me engano, 2 ou 3, e ali nós vemos Deus falando de uma forma, olha, para o capítulo 1, não é tempo de vocês viverem em casas apaineladas, bonitas, e o meu templo está em ruínas. Não, vocês têm que mudar o pensamento de vocês. Restaura meu templo, e dessa casa vou me agradar mais da primeira casa. Que a Salomão construiu. Deus está falando, olha, você está fazendo uma casa simples de madeira, mas eu vou me agradar mais dessa do que da outra. Você precisa entender que nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão lá fora. Quem está lá no mundo do pecado, seu parente, seu amigo, sua família, você tem que falar do amor de Deus para eles. Porque corre o risco de morrer para o inferno e você perder a salvação, talvez, porque não falou do amor de Deus para eles. Vai valer a pena, irmão, você vir pela fé, deixar Deus te conduzir. Parar de olhar para os problemas um pouquinho. Vai ser maravilhoso os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Abraão estava sempre mudando e armando o seu altar, no seu lar, arma o seu altar, para você poder orar e buscar o Senhor. Amém. Tenha tempo para cumprir Mateus 6. Entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus. Amém. Glória. E o teu Pai secreto vai te recompensar. Aleluia. Outro que viveu pela que obedeceu ao Senhor de uma forma muito grande, que tinha muita fé e força, Noé. Noé foi um grande homem de Deus, creu em Deus de uma tal maneira. Eu acho que Deus nunca exigiu de um homem como exigiu de Noé. E sua família. Eram 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, 100 cães da fé e as suas 3 esposas. Daquelas pessoas, 8 pessoas, 4 casais, 8 pessoas, construíram uma árvore de 150 metros de comprimento, em torno de 30 de largura, mais ou menos. Não foi brincadeira, irmãos. Levaram em torno de 100 anos. Foi difícil, mas ele e seus filhos conseguiram. Deus não te pede nada que você não consiga. Não sei se Noé notou em alguma coisa, e Deus foi falando com ele, dando as medidas de como fazer, e não sei se Noé notou, mas eu sei que ele foi logo buscando ele. Logo ele foi buscar madeira, logo começou a lavrar madeira, e começou, Deus falou assim, você vai fazer tábuas, e vai calafetar por dentro e por fora a cobertura. Deus ensinou tudo para Moisés, para Noé. Deus te ensina tudo que você tem que fazer, só tem que obedecer. Amém. Irmão, mas olha, por que Noé fez aquela arca? Mas assim, porque tinha uma coisa que nós não temos mais hoje em dia, que é a união. Será que Noé construiu sozinho? Seus 3 filhos construíram, foi? Ajudou. E as noras de Noé, todas elas devem ter ajudado, de alguma forma. Se uniram em torno do propósito. Família unida, família vencedora. Família desunida, família derrotada. Família que se une em torno da palavra, tem a vitória. Fica tranquilo, o problema vai vir, mas o problema vai embora. Passa. Você vai, um dia você vai ver, o dilúvio vai vir e a sua família vai estar no ar. Você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Mas tem que haver união. O impossível só se realiza quando a união
perfeitamente guiada pelo Espírito de Deus. Quando não há inveja, quando não há intriga, quando não há partidarismo, é preciso tirar do nosso meio toda desunião. Uma igreja desunida é uma igreja derrotada. Nós estamos muito longe de sermos um povo unido. Depois você lê Mateus 18. Só um versículo ali diz: porque duas pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, meu Pai vai conceder. Esse único versículo prova que não há união nas igrejas hoje. Porque quando há união, milagres vão acontecer. Noé construiu uma arca sem ter equipamento que a gente tem hoje, sem ter serra elétrica, sem ter serrote, sem ter nada disso. E ele conseguiu, sabe por quê? Era uma família unida. União é sinônimo de milagre. Outro que viveu pela fé e tinha uma força extraordinária era Jó. Porque não existe na Bíblia, em qualquer outro homem, ou em qualquer outro livro, em qualquer outra história, um homem que sofreu mais do que Jó. Um homem que tenha sofrido e tenha perseverado tanto em seguir o Senhor como Jó. Jó perdeu um dia só. Jó estava rico, próspero e abençoado. E o maligno teve inveja, porque o maligno queria destruir a Deus. Como ele não podia, ele procurou um homem mais fiel. O dia que houve uma reunião na glória do céu, e lá apareceu Satanás. A pergunta foi: de onde vem Satanás? Deus perguntou. De passear e rodear pela terra. Satanás é vagabundo, não tem o que fazer. Que ele tem que observar o filho e a filha de Deus. Então Deus questionou sobre Jó. E o diabo fala: também você cercou de bens, você abençoou ele, tira tudo que ele tem, o que era dele, você não vai blasfemar e te amaldiçoar. Deus permitiu que fizesse tudo. Num dia só, Deus, com a autoridade que Deus deu a Satanás, ele perdeu. Autoridade no sentido de permissão. Para tocar na vida de Jó, mesmo não tirar a sua vida. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, e mesmo assim continuou fiel. Sabe o que diz em Jó 19:25? No meio da luta, quando ele já tinha a sua mulher amaldiçoada, tudo estava errado, tudo os seus amigos me acusavam, ele depois dizer isso: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Verso 26. E depois de consumir a minha pele, contudo ainda em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. A fé desse homem era algo extraordinário. A força que ele tinha. Olha, eu sou pele e osso, mas um dia Deus vai me revestir, e eu vou ver a Deus face a face. Amém. E no capítulo 42 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos podem te ver. Confia no Senhor, irmãos. A fé de Jó nos motiva o quê? A gente a ser fiel. Para de reclamar do seu probleminha. Para de reclamar das lutas que você tem. A fé e a perseverança de Jó nos leva a fazer: olha, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me preparar mais, mas eu não vou ser derrotado pelo diabo. Nos leva a olhar para as circunstâncias difíceis e dizer: vai valer a pena, eu vou viver pela fé. Vou te contar um testemunho que eu vivi. Talvez você não creia, mas eu creio porque eu vivi, eu conheci, eu presenciei. Não o ato em si, mas eu escutei esse testemunho da própria mãe muitas vezes. O irmão é Anápolis, que eu tinha muita amizade com ela, a gente ajudava muito no ministério dela. Eu estava bem de idade na época, quando ela era Ana. Um dia, o filho dela estava doente e ele foi parar no necrotério.
morreu. E ela continuou orando. E a oração dela: eu não criei filho meu para dar para o diabo. O menino tinha bebido veneno. Quem se suicida, direto para o inferno. Porque ninguém pode tirar a própria vida, é um homicídio, é um assassino, é um assassinato. Só Deus é o autor da vida, só Ele pode tirar. O pessoal falava: mãe, para, Rosinha, para, não adianta a senhora orar, seu filho morreu. Eu falei assim: eu não criei filho meu para dar para o diabo. Continuou orando. E na época o necrotério era então, que na época era a delegacia 14 de julho. Tinha aquela janelinha, né? O necrotério, sabe que já foi, já veio. Não dizia que o rapaz levantou. E todo mundo assustou, chamaram ela: qual lá, dona? E ela foi lá e perguntou: quem é essa mulher que está aí? É a minha mãezinha, falou o nome dela. Ela foi ficar 40 dias no hospital. Ficou lá 2 dias, foi embora, foi trabalhar e já viu. Porque quando você tem fé e força, você não desiste. Você tem que acreditar que o milagre é possível. Deus faz milagre na vida de quem acredita. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. A fé é a força do cristão. A sua força vem de Deus. Sabe o que o salmista diz no Salmo 20? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos para todo sempre. Uns se curvam, uns se caem, mas nós vamos ficar de pé. Eles vão ficar em pé, então, irmãos. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de ter comunhão com a igreja. Não deixe de orar e buscar a palavra. Porque é isso que Deus quer de você. Amém?